Que provas são essas tão graves e irrelevantes para se atirar a uma instituição que devíamos proteger como patrimônio moral do povo brasileiro, cujo patriotismo jamais desmentido escreveu as páginas mais gloriosas de nossa história num melancólico e oprobrioso descrédito? Sim, porque se fosse um oficial ou dois, podia se tratar de um caso isolado, mas uma geração de oficiais generais confere uma dimensão crônica ao problema e põe em dúvida os critérios, a seriedade, os princípios de formação e avaliação da força como um todo. Pois bem, as provas para incriminar os generais, sobretudo o comandante do Exército, e que justificaria a sua imagem colocada no topo do fantasioso infográfico que insinua o caminho da corrupção, são supostos desmandos de oficiais subalternos tão distantes da esfera de interferência e decisão do chefe do órgão, não apenas por organograma, mas pela natureza dos princípios da hierarquia. É estranho supor, é até temerário admitir que, à época, o então Major Enzo Martins Peri, quando encarregado de licitações, nunca tenha sido questionado em suas decisões numa carreira absolutamente imaculada, como agora se disporia a se envolver como general-diretor do departamento. Isso não faz sentido. No fanatismo de acusar, por vezes, as pessoas se tornam energúmenos, blindados aos apelos da razão, aos apelos óbvios do bom senso. Mas o fato concreto é que essa denúncia chegou antes ao Exército, que à época não se eximiu de cortar na carne e mandar instaurar o IPM, que encaminhou a Justiça, que ouviu o Ministério Público, e esse é o âmago da reportagem, que, portanto, perde sua credibilidade ao omitir que aquele a quem ela mais acusa foi o que, à época, a tempo e a hora, tomou as providências cabíveis para a punição dos supostos crimes. Eu não defendo o arquivamento da investigação. Pelo contrário, com a proporção conferida ao caso, a meu juízo precipitada e exagerada, mais do que nunca se deve investigar no fio da navalha e com o maior rigor da lei tudo que deva ser prescrutado, inquirido, desvendado, sondado e elucidado, porque tenho a mais absoluta confiança de que, em primeiro lugar, esses generais jamais se uniriam para assaltar o Estado. Não possuem o perfil de quadrilheiros. Suas vidas dizem o contrário. O mérito obtido na carreira militar, que só é possível pelo exercício constante da renúncia e do idealismo, e que os credencia em dignidade e honradez diante da pátria, grita aos céus e aos homens de boa vontade o oposto. E segundo, porque desgraçadamente é suportando as chagas dolorosas do mais irreverente e patético escárnio que se desmascaram as acusações afoitas para se obter, finalmente, a solene e derradeira revogação das injúrias, infâmias e calúnias. É triste constatar que no Brasil de hoje, um sacerdote, um leigo, um general, um civil, um parlamentar, um eleitor, um juiz, um promotor, um cidadão qualquer, ninguém é digno de contar com o beneplácito da presunção de inocência diante da fúria avassaladora das rotativas em busca